Olá, galera! Asclepio foi um dos grandes vilões da saga de Next Dimension. Só que anos antes de criar essa saga de Cavaleiros do Zodíaco, Masami Kurumada já criou um vilão bem semelhante, só que em outra obra que não era Cavaleiros do Zodíaco. E eu estou falando de Evil Crusher Maya, uma obra que até onde sei é restrita ao Japão, e eu quero comentar com vocês aqui hoje. Eu sou o Luiz, bem-vindos aos Monstros da Aventuras e vamos nessa. Primeiramente, Evil Crusher Maya foi lançado em 1998. É uma saga de um volume único de um caçador de demônios, cujo traje e o aspecto é claramente inspirado no Seiya, lembrando que ele usa o sistema de personagens estrelas, o Kurumada. Isto é um sistema criado pelo Osamu Tezuka. Outros artistas também acabam usando em escala maior ou menor, né? Inclusive, em parte, não deixa de ser um pouquinho esse sistema estrela, algumas produções inclusive do Akira Toriyama, né? E o que acontece é que nesse sistema você usa basicamente um modelo de personagem para criar personagens similares ou com personalidade, ou certas combinações de personalidade para as diversas obras que você tem. Então existe sempre meio que um protagonista padrão bem parecido com o Seiya, basicamente, na maioria das obras do Kurumada. E o que eu quero comentar, em Evil Crusher Maya nós temos um caçador de demônios, inclusive seria tipo Maya, o demônio caçador, ou caçador maligno, coisas do tipo, a tradução. E a ideia básica, olha só, nós temos um grande vilão principal que ele é visto como um grande curandeiro, quase como se fosse idolatrado como se fosse uma divindade pelo local onde ele pega e criou meio que o culto ao redor dele. E, na verdade, ele é um demônio com poderes de serpente. Pois é, deu pra ver com tudo isso as altas similaridades, inclusive com o Asclepio da versão de Cavaleiros do Zodíaco, né? Que também é um guerreiro com poderes de serpente, que tinha poderes de cura intensos, e quando começou a ser cultuado como uma divindade, passou a pegar e realmente se achar uma divindade e querer derrubar os deuses. E inclusive existe a ideia do vilão é fazer um mega ritual que vai permitir ele ascender como se fosse uma divindade e liberar os demônios pela terra. E sendo que esse local, que é o local de onde veio os monstros da história, é chamado de País da Noite Escura. E de lá vem, curiosamente, o Evil Crusher para pegar e lutar contra esses demônios que saíram do País da Noite Escura para tentar pegar e dominar o mundo. Tanto que, ao longo da história, a gente pega e escuta um dos capangas do vilão, que são 3 ao todo, pegando e dizendo: nossa, ele tem tanto cheiro de demônio quanto cheiro de humano, quem será que ele é? E ao longo da trama, o que a gente vê? Nós temos 7 meninas que ele deseja sacrificar justamente para fazer esse mega ritual. E tem gente da cidade que ofereceu as meninas. E tem gente da cidade que foi atrás que quer salvar as meninas. Então o Maya, ele quer pegar, salvar tanto o pessoal da cidade que foi lá salvar as meninas, quanto as meninas em si. E para isso ele usa flechas mágicas. Essas flechas ele dispara como se fossem dardos normalmente, né? E a ideia é que cada uma tem uma habilidade especial. Então a gente não tem muita estratégia de combate ao longo da história. Mas a ideia é que para cada inimigo ou desafio diferente, o Maya ele pega e tem uma flecha com poder especial. Uma é capaz de drenar a energia do mal dos adversários, purificando eles. A outra é capaz de controlar o poder das chamas e assim faz com que um adversário do fogo não consiga atacar ele. O outro tem poder explosivo e por aí vai. Então a estratégia, na verdade, envolve a surpresa de qual poder maluco vai aparecer em cada ponto da história através das flechas. E para isso ele enfrenta 3 grandes adversários, que são claramente baseados na China de Serpente, de Cavaleiros do Zodíaco, o outro no Cassius, que é aquele fortão que foi o grande adversário do Seiya, e o terceiro, que é um guerreiro do gelo, só que baseado, inclusive a armadura dele, justamente no Cavaleiro de Saga de Gêmeos. Então temos esses 3 vilões que são muito parecidos com esses personagens atacando. Então a
vilã, ela pega e ataca com poderes de fogo, o outro ataca com poderes de rocha extremamente forte, e o terceiro com uma espada com poderes congelantes. Além disso, no meio a gente tem até um ataque de zumbis que aparecem no meio da história. E em cada um, o Maia vai soltando as flechas e a gente vai com poderes especiais que vão dissolvendo os poderes dos vilões. Então é muito achar o momento certo para atingir a flecha no local certo. Então esse é o tipo de estratégia que tem. Além de a gente ver o poder especial que anula, meio que é a contraparte dos poderes de cada um dos vilões. E a gente vai descobrindo a história do Maia, que na verdade ele foi um humano, que ele perdeu os pais na País da Noite Escura. E quando estava prestes a ser devorado por monstros, teve um casal de monstros bonzinhos que adotou ele e treinou ele para ele ser um caçador contra os monstros malvados que comandam aquele país das trevas. Então, por isso que ele tem justamente flechas com poderes especiais capazes de neutralizar cada tipo de poder de demônio diferente, e quando ele vai enfrentar justamente o grande imperador do mal, ele pega e tem não uma flecha especial, mas ele tem uma espécie de besta, um arco dourado, que é meio que a arma suprema dos próprios demônios, para poder pegar e nele usar suas flechas especiais, para assim poder pegar e destruir numa única flechada super poderosa o adversário. Bem estilo Ceia de Pegasus vestindo a armadura dourada no final dos filmes, para poder pegar e dar com uma flechada o final pro grande vilão. É uma aventura curta, divertida, mas é interessante que ele pega essa coisa de falsa divindade, de falso culto de cura sendo usado para manipular as pessoas, onde a gente já ouviu falar isso no mundo real, curiosamente, né? E ao mesmo tempo temos um vilão que é muito próximo daquilo que seria feito depois, anos depois, né? Já que demoraria mais de uma década, na verdade quase uns 20 anos, né, para depois, inclusive, o Asclepio pegar e aparecer na saga Next Dimension, né, e que todos estão ansiosos para Next Dimension ser adaptado em algum momento para anime, né, pra gente ter justamente o Asclepio, o 13º Cavaleiro Secreto do Zodíaco, né. E vocês, já tinham ouvido falar dessa saga? Conhece as outras obras do Masami Kurumada? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, até o próximo vídeo, falou!